Olá! Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Marcela? Tudo. Olá, já estamos assim com um monte de gente conectada e um monte de gente já fazendo perguntas. Então vai ser um bate-papo e tanto por aqui hoje, viu? Muito obrigada por topar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço você e todos que nos assistem hoje. Obrigada pela essa oportunidade de nós batermos um papo e falar um pouquinho desse cenário. Muito bom. Bom, primeiro, gente, boa noite de novo, bem-vinda, Marcela. Vou dar alguns recados aqui para vocês. Bom, o primeiro é que esse assunto já é um assunto que a gente vem tratando aqui há algum tempo, nas redes da Ambima, principalmente no site Como Investir, o www.comoinvestir.com.br. A gente tem muita informação que pode ajudar você a navegar aí nesse cenário que a gente está vivendo. A gente fez, inclusive, um vídeo do Ambima Explica, falando sobre a taxa Selic. A gente já fez um bate-papo com a Marcela, falando sobre economia também. Você pode consultar isso lá no site da Ambima e também nas redes sociais do Como Investir e no nosso site, no nosso canal no YouTube. Uma coisa importante, gente, eu estou vendo que já chegaram algumas perguntas. Essa live a gente vai falar sobre a nova queda da Selic e não vamos abordar o tema das certificações. Só para avisar quem está conectado aqui com a gente, que ainda a gente não tem previsão de retomada das provas. Assim que a gente tiver a condição aí segura de retomar essa atividade, a gente vai informar em todos os canais da Ambima, podem ficar tranquilos, ok? E quem tiver dúvidas, perguntas, pode mandar por aqui que a gente vai responder. Se a gente não conseguir cobrir tudo, a gente fala disso, consegue responder depois, né, Marcela? Combinado, Ana? Estamos abertos aí, pessoal. Qualquer pergunta de economia, Selic, investimentos. Legal, acho que vale começar você se apresentando, né? Conta aí o que você faz e o que um economista-chefe faz. Ah, legal, Ana. Boa noite a todos. Meu nome é Marcela Rocha, atualmente sou economista-chefe da Claritas. Eu tenho mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, sempre auxiliando aí os gestores na tomada da decisão dos melhores investimentos para os nossos clientes nos fundos. Lá na Claritas eu já trabalho há um pouco mais de 7 anos e eu faço parte do Comitê Macroeconômico da Ambima, que é o comitê mais rico aí em troca de experiências, discussão de cenário, para tomar essas melhores decisões. E o dia a dia do economista, ele não é fácil, né? A gente tem que tentar absorver todas as informações, ler muito o que acontece não só no Brasil, mas no resto do mundo, para fazer as melhores projeções possíveis. Meu papel lá na Claritas e de todos os economistas é tentar traçar o cenário mais provável para auxiliar os gestores. Então, nós fazemos projeções de inflação, de PIB, inflações de política fiscal, inflações de setor externo, câmbio, e a gente tenta, através de todas as informações e modelos, trazer o cenário mais correto, o cenário mais provável e ajudar eles a tomarem as decisões de investimentos. É um dia a dia bem intenso, porque como vocês percebem, tem muitas notícias, tem muitas novidades no dia a dia, então nosso papel é filtrar o que é importante, o que altera esse cenário e para onde vai a economia brasileira e a economia global também. Muito bom. Bom, então vamos começar com o assunto da vez, né? Bom, tem aí uma decisão, já foi anunciada? Foi uma. Foi. Pois é, anunciou aí uma redução já. Conta um pouco, o que é isso? Por que isso acontece e que impacto que isso tem a ver aí, né? Que impacto que isso tem na vida das pessoas? Ah, legal, Ana. Essa decisão do Banco Central brasileiro, ela saiu agora há pouco, por volta das 6 horas da tarde. O nosso Banco Central, Ana, ele tem 8 reuniões por ano, né? Então, mais ou menos a cada 45 dias, esse comitê, que é o nosso Copom, ele se reúne para discutir essa conjuntura. Eu falei um pouquinho do papel do economista-chefe, que tem
o desempenho em ajudar os gestores a traçar o cenário. O papel desse comitê do Banco Central é conseguir trazer o melhor cenário para a taxa de juros para atingir a meta de inflação. O dever do nosso Banco Central é que a inflação, o índice de preços ao consumidor, o nosso famoso IPCA, ele fique na meta que é determinada para aquele ano. Então, por exemplo, para esse ano, a meta de inflação é de 4%. E aí o Banco Central tem que entender toda a conjuntura a cada 45 dias para saber qual que é a melhor decisão para fazer com que essa inflação fique na meta. Nessa reunião, é super intensa, pessoal. O Banco Central olha tudo, né? O Banco Central olha o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, coloca riscos nesse cenário, probabilidades, para ter a melhor decisão. E como que a nossa inflação, a meta esse ano é 4%, só que a inflação atual ela está perto de 2%, ou seja, bem abaixo da meta, o Banco Central entende que tem espaço para cair a taxa de juros. A partir do momento que tem uma queda da taxa de juros, o Banco Central acha que pode ajudar a economia. Ele pode estimular investimentos, estimular consumo e assim trazer essa inflação para perto da meta dele. E como essa inflação está muito bem comportada, super baixa, hoje ele cortou de novo essa taxa de juros, né, pessoal? A Selic, essa taxa de juros referencial, ela estava em 3% e agora o Banco Central anunciou que caiu para 2,25%. E é mais um recorde, né, pessoal? Faz muito tempo que o Brasil vem atingindo esse recorde, mas, de novo, é a menor taxa de juros da história brasileira. E essa taxa de juros, Ana, nos ajuda muito, né? Nós, como consumidores, nós teremos taxas de juros em financiamento, em empréstimos mais baixas. Claro que a Selic é um referencial. Então, não quer dizer que a nossa taxa de financiamento do imobiliário, do cartão de crédito, do crédito pessoal, do consignado, será esses 2,25% que o Banco Central anunciou. Mas mesmo que não seja esse valor, todas as taxas caem também quando essa taxa Selic cai. E além das taxas caírem para nós conseguirmos fazer novos empréstimos, fazer novos endividamentos, essa taxa menor ajuda as empresas. Ajuda as empresas que têm dívida e ajuda essas empresas a fazerem investimentos mais baratos. Então, nos ajuda de forma indireta, porque ajuda as empresas a ficarem ainda mais saudáveis, contratarem, criarem emprego e nos ajudarem nesse momento também a ter mais oportunidades e uma economia mais forte. E fora isso, Ana, a gente não pode esquecer que cada vez que essa taxa Selic cai, é importante todo mundo olhar quais são as dívidas que a pessoa tem, porque é um bom momento de renegociar a dívida. Então, talvez você não esteja querendo fazer um novo endividamento, comprar um apartamento, comprar um carro, mas às vezes você já tem uma dívida. É um momento bem legal de conversar com o seu gerente, conversar com o seu banco e tentar renegociar. Cada vez que essa Selic cai, é mais uma oportunidade de procurar outros bancos e tentar reduzir essa Selic. Então, ela chega no consumidor. Talvez ela não chegue nessa mesma intensidade que o Banco Central reduziu, mas ela tem, sim, benefícios para nós. Porque é curioso isso, né, Marcela? Bom que você está trazendo esse ponto, porque as pessoas só veem o lado da perda no papel delas como poupadores, né? Então, poxa, meu investimento rendia tanto, agora não rende nada, o que eu vou fazer? E aí tem muito essa questão dessas âncoras que a gente tem na cabeça, né? Então, 1% ao mês, ou 0,5% ao mês, ou 10% ao ano. Mas, na verdade, era isso mesmo, né? Se a gente olhar 3 anos atrás, mais ou menos, era isso. A gente tinha uma taxa de juros de 10%. E ela, né, despencou bastante aí, num curto espaço de tempo. E, às vezes, a pessoa não conecta isso também com como é que isso é benéfico para todo o entorno e como a gente é beneficiado indiretamente. E o que você percebe, né? Como é que essas pessoas têm que encarar essa mudança? Ou seja, 10% que a gente tinha 3 anos atrás, agora a gente está aí, né, a 2,25, eu estou com 2,75 na cabeça, 2,25, e é uma nova realidade, né? Então, voltar àquele patamar não é pensado mais. Esse ponto que você colocou é muito bom, né, Ana? Porque o pessoal sempre pensa primeiro nas aplicações, nos investimentos. Pô, isso vai reduzir a minha rentabilidade, né? Para onde que eu vou agora?
A gente pode falar disso, mas a gente não pode esquecer de como essa taxa de juros baixa, ela é boa para o Brasil, pessoal, e como que tem esses efeitos todos indiretos de mostrar que o Brasil está muito mais bem colocado em termos de evolução, de ajuste, e como nós estamos avançados e prontos para lidar com qualquer crise, qualquer imprevisto. Como você muito bem colocou, Ana, há 3 anos atrás, essa taxa estava em cerca de 10%, e se a gente pega um período aí de 4 anos atrás, a taxa Selic chegou a 14,25, né? Um patamar muito alto. Até hoje eu demoro para acostumar com esse 2,25 também. Pois Mas é. era interessante, Ana, porque nesse período que estava em 14,25, nós éramos o patinho feio da história, porque o mundo todo já tinha taxas de juros baixas. Desde a crise de 2008, por exemplo, os países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Reino Unido, zona do euro, já tinham taxas de juros próximas a zero. Países similares ao Brasil tinham taxas de juros um pouco mais altas, em cerca de 5,5%, mas ainda assim a do Brasil era muito mais alta do que a média desses países que a gente é similar. E por que, Ana? Porque a gente não estava fazendo a nossa lição de casa, né? O Brasil ele não tinha credibilidade, ele não tinha responsabilidade fiscal e tinha muita desconfiança de que essa meta de inflação, que é o objetivo do Banco Central, ela não seria cumprida, que o governo brasileiro, o Banco Central, iriam tolerar altas da inflação e a gente voltar àquele tempo da hiperinflação, né? Só que desde 2016, pessoal, o Brasil tem passado uma mensagem de muita responsabilidade. Além do Brasil, do Banco Central, reafirmar que essa inflação é a única meta dele e que para nós brasileiros é muito bom uma inflação baixa, porque aumenta o nosso poder de compra, né? Então a gente pensa no nosso retorno das aplicações, mas a gente não pode esquecer que a inflação está bem comportadinha ali, né? Então que a nossa cesta de consumo está bem comportada. E desde 2016, o Banco Central tem reafirmado essa importância da inflação na meta, e o governo brasileiro fez várias reformas falando, olha, a gente quer colocar a casa em ordem, a gente não quer gastar mais do que nós podemos gastar, e com isso a gente quer mostrar um compromisso de responsabilidade fiscal e inflação bem controlada. E desde que o governo assumiu esse compromisso, várias reformas foram aprovadas, o teto dos gastos, a reforma da Previdência, e isso fez com que a nossa taxa de juros caísse. Então, Anne, pessoal, é super positivo hoje o Brasil ter uma taxa de juros baixa. Mostra que nós estamos convergindo, porque é o que é o normal no mundo, né? O mundo todo tem taxa de juros baixa, e mostra a responsabilidade. E aí, Ana, o que eu gosto sempre de comentar são as fases dessa queda da taxa de juros, né? Como você bem colocou, há 3 anos atrás ela estava em 10%, depois de bater 14%, e aquela foi a primeira fase da queda, né? Foi essa fase da Selic cair do 14,25 até o 6,5% o ano passado, que foi o sinal de, olha, credibilidade, fazendo o dever de casa e cumprindo a situação. Só que o ano passado, depois que a reforma da Previdência foi aprovada, a gente entrou na segunda fase dessa queda, que foi justamente o bônus de ter aprovado a reforma da Previdência, a inflação continuar bem comportada e a gente reduzir um pouquinho mais. Agora, nesse ano de 2020, especificamente, essa queda maior da Selic para esse patamar super baixo, não é uma resposta a toda a lição de casa que tem sido feita e todo o mérito, mas é uma resposta a uma crise muito grave econômica, que é uma crise causada pela pandemia do coronavírus, que vai levar todas as economias globais a ter uma forte desaceleração do crescimento, e o Brasil, inclusive, vai ter uma retração com uma queda na nossa projeção de 5,5% do PIB. Só que olha que boa notícia, né? Mesmo nesse cenário de forte queda de atividade, a nossa inflação está bem comportada. O Brasil já teve períodos em que a gente não tinha crescimento, desemprego alto e inflação alta, que era a tal da hiperinflação, né? Nossa memória inflacionária. Então, olha só como todas essas reformas levaram a gente a poder cortar a taxa de juros agora para ajudar a economia. Então, a economia está patinando, a economia está fraca, mas toda essa responsabilidade permite os juros cair para 2,25, e esse é um patamar muito próximo dos outros países emergentes como o Brasil. Tem até alguns países com taxas mais altas, mostrando como o Brasil evoluiu. O México tem taxa mais alta, a Turquia mais alta, então a gente está conseguindo lidar bem nesse cenário. Não é um cenário favorável, mas pelo lado do governo, do Banco Central e da inflação, está muito bom.
E isso é muito positivo para as empresas, né? Muitas empresas estão passando uma dificuldade com a queda do consumo, né? Com a queda, com a diminuição da procura por serviços. Então, como você falou, né? A importância disso também para a economia, que a gente chama de economia real. Porque uma coisa, obviamente, já tem algumas perguntas aqui, por isso que eu virei, eu estou olhando ali no monitor, perguntas a respeito do que as pessoas, como poupadores e investidores, têm que observar. Mas isso é super positivo para as empresas, né? Como as empresas podem se beneficiar agora desse... Você falou da renegociação de contrato, mas elas podem aproveitar para se financiar, para expandir, né? Ou recuperar. O que você acha disso? É super importante esse ponto que nos atinge de maneira indireta, né, Ana? Porque a gente precisa das nossas empresas saudáveis para atravessarem essa crise, que não é uma crise tranquila, é uma crise muito grave, e quando elas atravessarem, terem a possibilidade de contratar, fazer novos investimentos e rodar a economia, né? E essas empresas, elas podem se beneficiar muito rápido, tendo uma queda do custo da dívida atrelada à Selic. Então, nós investidores ficamos tristes que a Selic cai, nossa rentabilidade ali em renda fixa recua, mas tem muitas empresas que estão endividadas no custo da Selic. Então, a partir do momento que essa Selic cai, esse custo do endividamento delas também já recua imediatamente, dando um espaço para elas respirarem e usarem esse caixa, usarem essa sobra para outros objetivos. E fora essa dívida que é atrelada à Selic, que tem essa redução, tem esse papel do crédito, como você bem colocou. Claro que os empréstimos para essas empresas talvez também não sejam de 2,25, mas eles também terão uma queda importante com a Selic e fica muito mais fácil para os bancos oferecerem linhas de crédito para essas empresas. Então, quando essa Selic cai, as empresas se beneficiam tanto pela dívida delas, como pela possibilidade de tomar novos empréstimos, conseguirem emitir mais fácil no mercado para aumentarem o seu caixa, aumentarem a liquidez. É uma alavancagem, um endividamento, mas o endividamento a um custo menor e com um prazo até mais longo, porque essa Selic mais baixa, ela já dura alguns anos, como você bem comentou, e não há um cenário dessa Selic subir muito mais. Então, a gente tem que pensar nos efeitos secundários, né? A gente tem que pensar na nossa carteira, na nossa rentabilidade, mas para a economia é um cenário que ajuda muito a atravessar esse momento complicado dessa crise econômica. Antes da gente entrar nessa questão das carteiras, que já tem um monte de pergunta aqui que eu estou vendo, eu queria, respondendo aqui uma pergunta, se ainda tem espaço para cair mais. Qual a sinalização que o Banco Central deu? Legal, Ana. Então, essa questão se teria espaço ou não para cair mais, ela já vem sendo discutida há um tempo, né? Nós aqui mesmo nessa live, a gente já fica meio desconfortável em falar em 2,25, né? Parece, será que tá certo? Nossa, é esquisitão mesmo. A gente não acostuma, né? Eu falo, a gente acostuma com várias coisas no Brasil, mas com notícia boa, às vezes não. Mas a gente não acostuma, e o próprio Banco Central levantou esse debate na última reunião, Ana, porque muitos dentro do Banco Central falaram, poxa, será que a gente não está indo rápido demais? Será que não tem um limite para essa taxa? Será que se ela cair abaixo de 2,25, isso não pode ter efeitos negativos? É um debate crescente, Ana, é um debate que a gente ainda não tem uma resposta certa. Mas hoje, agora há pouco, nesse comunicado do Banco Central, ele nos deu a entender que ele acha que esse nível de 2,25 já é um nível que ajuda bastante, é um nível bem estimulativo que ele chama, né? Um nível muito baixo, um nível que já incentiva as empresas a aumentarem investimentos, consumidores a gastarem mais e ajudar tanto a inflação quanto a atividade. Mas apesar dele achar que esse patamar, poxa, já ajuda muito, ele também fala que, olha, dependendo das condições econômicas, a gente pode reavaliar essa decisão. E quais são essas condições econômicas, Ana? É justamente o crescimento, o emprego e principalmente a inflação. Porque ele tem essa meta e o único objetivo do Banco Central é entregar essa inflação na meta. Esse ano a inflação já vai ficar abaixo da meta. E hoje o que ele falou para a gente é que a inflação para o ano que vem, o IPCA para o ano que vem, a projeção dele é em torno de 3%, o que é abaixo da meta do ano que vem também. O ano que vem, essa meta é 3,75%. Então, Ana, eu vejo o Banco Central muito cauteloso em cortando essa taxa de juros. Ele parece querer entender qual que é o efeito disso, porque ele também não pode estimular muito, né? Senão sobe a inflação. Ele tem que ir tomando cuidado, tateando. Mas apesar desse cuidado
que ele toma, que é um cuidado muito correto, a gente acha que tem espaço talvez para ele reduzir mais sim, Ana. A gente acha que a inflação está bem controlada, a gente acha que infelizmente a atividade esse ano vai sofrer muito, uma queda muito forte do PIB, o desemprego vai ser um pouco mais alto e principalmente outros países têm cortado essa taxa de juros já para patamares baixos, o que mostra que uma Selic muito baixa também não é tão negativa assim e não tem impactos que possam ser contraproducentes, possam ser negativos. Então, quando a gente pensa em Selic, 2,25 chegou e a gente pode até pensar em patamares mais baixos, como 1,75, 1,5. Vão ser a passos mais devagares, não vão ser 75 bips a cada 45 dias, mas a gente acha que pode cair sim. Muito bom. E aí, ainda nessa esfera aqui que a gente está falando, a gente tinha já recebido algumas perguntas. O que é uma taxa de juros negativa? Que a gente também fala sobre isso em outros países, né? Ai, taxa negativa, taxa negativa. A gente pode chegar nisso? Primeiro, o que é, né? Para explicar para as pessoas. E se a gente vai chegar nisso algum dia? Ah, excelente pergunta, pessoal, porque com essa crise da pandemia do coronavírus, esse assunto voltou à tona, né? Porque eu comentei agora há pouco que o Brasil tem cortado a taxa de juros, mas vários outros países já têm taxas de juros muito mais baixas do que o Brasil, né? E quando a gente pensa em taxas de juros baixas, pessoal, essa nova medida aí começou lá na crise de 2008, né? Então, o Banco Central dos Estados Unidos, zona do euro, todos aqueles que eu comentei já tinham levado para zero a taxa de juros, que era algo inimaginável. Mas como os juros chegou a zero e a inflação, que é a meta desses bancos centrais, não foi alcançada, eles começaram políticas alternativas, falando, poxa, o que nós podemos fazer para levar essa inflação para cima? E aí uma dessas alternativas foi taxa de juros negativa, né? E é muito contraintuitivo, né, pessoal, explicar a taxa de juros negativa e entender como que isso pode funcionar. Porque, na verdade, nós estamos emprestando dinheiro para o banco e nós teríamos um retorno. Pagar para o banco? A gente está pagando para emprestar, né, para o banco, ou seja, a gente coloca R$1.000, a gente vai receber menos do que R$1.000, menos do que R$100 daqui a um ano, né? Então, qual que é o objetivo dessa política, né? Quando ela nasceu, quando alguns países implementaram, porque alguns países têm, pessoal, ainda a taxa de juros negativa, né? O Japão, a zona do euro, a Suíça tem a taxa mais negativa, 0,75. Qual que era a ideia desses bancos centrais? Falando, poxa, não tem coerência alguém deixar o dinheiro parado se ele vai receber menos do que ele colocou. Então, se a gente põe negativa essa taxa, a gente faz com que todo mundo tire esse dinheiro de lá e gaste mais, consuma mais, a gente estimule a atividade. Então, a gente traga a tal da inflação para o patamar que a gente quer. E além da gente levar as pessoas a sacarem, a usarem, consumirem mais, os bancos ficariam mais estimulados e haveria uma troca aí de portfólio para mais risco. Ao invés de deixar paradinho lá num colchão de segurança, as pessoas iriam comprar ativos mais arriscados. Não só bolsa, mas imóveis também, elas estariam mais propensas a não perder o tal do dinheiro e fazer a economia rodar. E aí esses bancos centrais adotaram essa política, Ana e pessoal. Mas essa política ela não se mostrou muito acertada com esse objetivo. Apesar dessas taxas de juros ainda estarem negativas, essas economias não conseguiram ver o efeito tão favorável assim. A gente não vê uma melhora do crescimento, uma melhora do consumo nesses países que têm taxa de juros negativa e muito menos a gente não vê essa mudança de portfólio rápido. Pelo contrário, olha a mensagem que os bancos centrais passam, né? Falam, se o Banco Central está levando a taxa de juros para negativo, é que a situação pode ser pior do que a gente está imaginando, né? E as pessoas ficam mais preocupadas. Mais preocupadas ainda. Tinham até brincadeiras de pessoas querendo guardar o dinheiro embaixo da cama, no cofre, com medo do que é essa taxa de juros negativa, né? E além disso, você cria uma insegurança enorme, Ana, porque tudo bem, eu estou na renda fixa com
rendimento negativo. Só que se esse Banco Central cortar mais, eu ganho nessa marcação ao mercado, né? Uma coisa mais técnica, mas as pessoas continuavam apostando. Enfim, não deu certo, não tem efeitos positivos, e com isso, vários bancos centrais tiraram um pouco essa expectativa. O mais emblemático é o dos Estados Unidos, né? O Banco Central dos Estados Unidos tem taxa de juros a zero, mas ele acha que é temerário discutir taxa de juros negativa. O Banco Central dos Estados Unidos acha que tem várias outras alternativas que podem ser feitas a ajudar a economia, a ajudar a inflação antes de trazer essa taxa de juros para negativo. E o Banco Central dos Estados Unidos coloca muito peso no sistema bancário, né, Ana? Porque a gente fala, as pessoas vão consumir e tirar e os bancos emprestarem. Mas juros mais baixos, juros negativos, é rentabilidade ruim para o sistema bancário. Então, a saúde do sistema bancário fica muito comprometida. Então, hoje, Ana, a gente tem que ter esse debate, como a Selic está em 2,25, a gente sempre tem que pensar no que pode ser feito caso a inflação no Brasil fique baixa, caso a atividade fique muito fraca, mas, por enquanto, eu não vejo essa como uma possibilidade próxima no Brasil. A gente ainda tem espaço para a Selic, né? Como eu falei, vários bancos centrais têm taxa de juros a zero, então o Banco Central poderia cortar até zero, e tem outros instrumentos, né? Por exemplo, a comunicação, tem compra de títulos públicos, que o Banco Central já foi permitido de fazer. Então, acho que isso tudo vem antes da taxa de juros negativa sequer ser discutida aqui no Brasil. Entendi. A gente tem outros recursos antes. Bom, aí tem uma última pergunta aqui disso para a gente entrar, então, né, na nossa segunda meia hora aí para falar de investimentos das pessoas, mas tem uma pergunta aqui que é o seguinte: nas suas projeções, quando a Selic poderia voltar a subir? E qual seria esse nível no final do ano que vem? Olha que ousado. Quem perguntou foi Marcelo Cidade. Que legal, Marcelo. Um abraço, Marcelo. Obrigada pela pergunta. Eu acho essa pergunta excelente, Ana, porque primeiro que a gente ainda não tem nem certeza se parou no 2,25 e a gente acha que pode cair mais, né? Mas apesar de nós não sabermos se vai cair, quanto que vai cair mais, todo mundo concorda que esse nível é muito baixo e esse nível está sim ajudando, né? Eu comentei agora há pouco que o Banco Central falou de estimulativo e realmente estimulativo, né? Isso incentiva as empresas a aumentarem endividamento, a conseguirem aumentar a capacidade, contratar mais e o consumidor a gastar mais. Então, se isso estiver certo, Ana, e a gente tiver que o pior dessa crise do coronavírus ficou para trás, a gente acha que o Brasil cresce o ano que vem. Então, depois do PIB cair 5,5%, que é uma queda muito forte para qualquer economia, a gente acha que o crescimento volta um pouquinho o ano que vem. A gente projeta uma alta de 2,5%. E com o crescimento voltando, pessoal, a inflação volta um pouquinho também. Então, esse IPCA que eu comentei com vocês esse ano, super baixo, né? Nossa estimativa é 1,80, sendo que a meta é 4%. E aí, o ano que vem, com a economia respirando, com tudo voltando a alguma normalidade, essa inflação deve subir um pouquinho, deve ficar em torno de 3,5%. Ainda é um patamar abaixo da meta do Banco Central, mas como a inflação sobe, o Banco Central tem que tirar um pouco o pé do acelerador, né? Hoje ele está lá acelerando, engatando a sexta marcha para conseguir ganhar tração na economia. Quando ganhar, ele tem que tirar um pouco. Então, a gente vê que se tudo caminhar com esse plano de funcionar, a economia voltar, a atividade melhorar, Ana, a gente vê a Selic subindo no último trimestre do ano que vem. Então, ela fica mais de um ano aí nesse patamar super baixo e quando ela subir, ela ainda sobe muito pouco, tá? Pelas nossas projeções, o que precisaria subir para tirar um pouco o gás da economia seria cerca de 3,25. Então, a gente está falando de 150 bips, né? 150 pontos de aumento, o que é algo muito baixo e uma Selic ainda bem menor do que nos últimos anos. Muito bom. Bom, vamos lá. Aqui, ó, tem uma pergunta do estagiária de finanças. Os CDBs irão virar o novo substituto da poupança, que antes era considerado o Tesouro Selic? Qual é a visão para a renda fixa? Então, eu vou aqui tentar organizar a pergunta. A gente tinha, primeiro, os CDBs dos bancos, é um instrumento, né, muito acessado, muito relacionado até a relação que você tem com o banco, é um instrumento que te dá liquidez diária e você está emprestando dinheiro para alguém que você conhece. Então, ele tem um espaço aí
na cabeça, né, na preferência dos investimentos, dos investidores. E tem a questão da poupança, que é um investimento, segundo até a própria pesquisa da Ambima, é o produto que as pessoas mais fazem uso dele para guardar o seu dinheiro, e a gente tem o Tesouro Selic. Então, são três instrumentos que são aí considerados basicamente, né, na mesma categoria. Você acha que como é que, primeiro, esses produtos se comportarão? E se esse patamar de taxa de juros vai fazer as pessoas se interessarem mais por um ou mais por outro? Ah, legal. Excelente pergunta, né? Porque com essa taxa Selic baixa, esses produtos perdem atratividade naturalmente, né? Os três, apesar de terem essa diferenciação, eles todos entregam aí a taxa Selic e a poupança 70%, né? Até fiz a conta rapidinho agora há pouco. Então a gente sai de um rendimento da poupança que estava de 2,10 ao ano para 1,58 ao ano, né? Muito baixo aí em relação à taxa Selic com esse patamar que o Banco Central acabou de anunciar. Mas a gente acha ainda que esses tipos de investimento, apesar deles estarem com um retorno muito menor, a gente não pode esquecer da qualidade positiva deles, que é a questão da liquidez, né, Ana? A gente ainda não tem alternativas de investimentos ao CDB, ao Tesouro Selic e à poupança que tem essa liquidez diária com baixa volatilidade, né? Então, aquele dinheirinho de emergência, aquele dinheirinho para segurança, essas ainda são as alternativas mais adequadas. Aí, entre esses três produtos, a poupança ainda continua tendo um rendimento menor, né, por ser 70% da Selic, e quanto mais baixa a Selic, essa diferença pesa mais, né, ainda mais quando a gente pensa na questão do retorno real, né, pessoal, porque aqui nós estamos falando de retorno nominal da poupança, só que a gente tem a inflação. Então, o rendimento na inflação, na poupança pode ser 1,58 ao ano, só que se a minha projeção de IPCA estiver correta, e for 1,80, você já tem uma perda real desse seu dinheiro, ou seja, sua cesta de consumo teve um aumento mais alto do que seu retorno, né? Então, a poupança ela fica bem desfavorável nesse cenário. Agora, entre o CDB e o Tesouro Selic, Ana, a gente tem que tomar cuidado com esses CDBs que são anunciados, se eles estão entregando 100%, se eles estão dando um retorno um pouco mais de 110%, teve uma época que estavam oferecendo 80%, 90% da Selic, e aí já não tem vantagem, é mais fácil ir na poupança que você não paga nada, né? E o Tesouro Selic também tem a questão da garantia, né? O CDB, além de você ter que ver o retorno que está sendo oferecido, tem que ver qual que é o banco por trás disso, qual que é a instituição, como que está a situação financeira dessa instituição que está oferecendo, porque tem essa relação de confiança, como a Ana colocou. O Tesouro Selic tem esse risco bem menor, porque nós estamos comprando títulos do Brasil, da União e da nação, então é um título bem menos arriscado. Então, quando eu penso nesses três, Ana, eu acho que o Tesouro Selic continua ganhando força, continua com maior atratividade por não ter essa dúvida em relação à instituição por trás do CDB, seu retorno ali Selic, liquidez diária, sem volatilidade, só a Selic mesmo, e um retorno um pouco melhor que a poupança. Tá, e aí você trouxe um ponto que é importante, que o que a gente tem percebido é uma angústia, se é que esse é o adjetivo certo, das pessoas, né, se esse é o sentimento certo, das pessoas em relação à reserva de emergência. A gente também acabou de lançar um novo raio-x do investidor, em que a gente mapeia, né, como as pessoas lidam com dinheiro, ou seja, quem investe, quem tem intenção de investir, qual a confiança dessas pessoas, qual a expectativa que elas têm. E a última edição da pesquisa mostra que apenas 44% das pessoas terminou 2019 com algum dinheirinho guardado, com algum investimento. Então, a gente está falando, isso é importante, Marcela, saber, que a gente está falando da classe A, B e C, ou seja, em que mais de 70%, se não me engano, 76% da amostra né, uma amostra que produz renda. Então, a gente está falando de pessoas que têm capacidade de produção de renda, mas que apenas 44% conseguiu entrar aí nessa pandemia, porque foi logo em março, comecinho do ano, com alguma reserva. E elas estão se ressentindo de algum jeito dessa reserva de emergência não estar rendendo, né? A contento, ainda mais com a redução agora mais ainda da taxa de juros.
que essas pessoas precisam observar quando a gente está falando de reserva de emergência? Ana, eu acho super legal essa pergunta e esses dados que você trouxe eu pelo menos não conhecia, quero saber em detalhes, porque isso é super importante para a gente pensar nessa conjuntura brasileira nesse momento de crise, né? Mas antes da Tati pensar na rentabilidade da reserva, pessoal, eu acho que esse ponto que a Ana colocou é muito importante, né? Porque a gente fica, as pessoas, como você comentou, estão preocupadas com o retorno dessa reserva, com a rentabilidade, mas nesse cenário de grave crise econômica causada por essa pandemia, e pessoal, é uma crise assim que afeta todo mundo, né? A gente fala, o Brasil parou, não o Brasil, né? Só o mundo todo parou, desligou da tomada. E aí imaginem, do nada, vários pequenos negócios não tinham receita, tinham negócios que não tinham caixa, não tinham condições, perderam clientes, não conseguem fazer vendas, não conseguem respirar. Pessoas perderam o emprego, pessoas que tinham o seu negocinho próprio ali não conseguiram se adaptar. Então, ter reserva financeira nesse cenário, pessoal, já é uma vantagem assim muito importante, é um ganho e é uma conquista que deve ser preservada, né? Então, quando for pensar na reserva financeira, se conseguiu ter esse colchão, se conseguiu ter essa segurança, esse dinheirinho para emergências, para imprevistos, ou até mesmo para planos futuros, não sabe exatamente o que fazer, lembrem sempre como foi difícil conquistar essa reserva, que não é fácil nesse cenário que a gente vive. Pensem nesse cenário econômico que ainda é muito desafiador, pessoal, a gente ainda convive com o coronavírus. Eu estou falando aqui que a recuperação econômica deve ser somente o ano que vem, então ainda tem muitas incertezas sobre quais empresas vão conseguir, infelizmente, sobreviver, quais empresas vão usar essa taxa de juros baixa. Tem muita incerteza sobre qual que será o lucro, qual que será a receita desses setores, como que ficarão os empregos. Então, a reserva financeira, Ana, quando eu penso na rentabilidade, eu acho que sempre a reserva era para ser um dinheiro que não precisava trazer volatilidade, não precisava ter uma rentabilidade muito alta, com risco alta. É um dinheiro para emergências, é um dinheiro que você não quer perder, um dinheiro que você não quer levar um susto quando você precisa dele, e ele precisa ter liquidez porque você não sabe o imprevisto. A reserva já era isso. Agora, nessa crise, pessoal, que começou com um vírus lá na China e parou o mundo de uma maneira abrupta, é mais um lembrete de como a gente não pode arriscar essa reserva, né? De como a gente tem que guardar. Foi tão difícil conquistar, como você bem colocou, poucas pessoas conseguem ter essa reserva. Então, quando a gente pensa em como investir essa reserva, a gente ainda prefere preservar a segurança, preservar a liquidez, não ter retornos negativos, não acordar no dia seguinte, olhar e ver que perdeu dinheiro com a sua reserva, que isso não é desejável. Então a gente volta para a renda fixa. Infelizmente vai ter um retorno menor, vai ter um retorno menor, mas nesse momento de incerteza, que a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa família, em termos de emprego, se vai surgir um imprevisto, se o nosso negócio está bem ou se não está bem, como que está o cenário, a gente ainda tem que preservar. A conquista de uma reserva não é fácil, poucas pessoas têm, e o cenário é muito desafiador ainda para a gente arriscar muito essa reserva, né? Isso é muito bem colocado, porque quando a gente, né, faz um plano de investimento, e, gente, quando a gente fala de plano de investimento, não é uma coisa super sofisticada, é como você organiza as suas prioridades. Esse recurso imediato, o objetivo dele é estar disponível, o objetivo dele não é ser rentabilizado como primeiro fator, né? O fator dele é ele estar disponível quando você precisar. E uma coisa curiosa também, Marcela, que as pessoas, a gente recebe algumas mensagens das pessoas falando, poxa, demorei tanto tempo para juntar e agora vou ter que usar. Poxa, que bom, porque ele é para isso, né? Então, é um desapego que a gente tem que ter com esse dinheiro que ele serve para cobrir imprevistos. E a gente está passando por um momento em que esse imprevisto se tornou realidade. Então, a gente tem que abrir mão da possibilidade de rentabilidade, mesmo que ele fique ali guardado, porque o atributo que a gente espera para ele é que ele esteja acessível, não necessariamente rentabilizado. E aí sim, os outros dinheiros, né, é para realizar, e aí a gente tem que buscar mesmo dentro do objetivo de cada um as melhores opções de investimento que vão fazer com que aqueles objetivos sejam alcançados. Então, gente, não dá para ter essa frustração. É isso mesmo, esse dinheiro é para atender emergências. Então, é aquele telefone vermelho. E ele precisa estar acessível e não necessariamente, né, colocado em algum lugar com o objetivo de potencializar o retorno. Muito bom, Marcelo.
Bom, tem uma outra pergunta aqui, que tem a ver aí com investimento, que você acho que tocou um pouco, que é essa questão da diversificação, né? Pessoas que estavam mais acostumadas com aquele 10% ao ano, que é a âncora que a gente vai precisar mudar aí em algum momento, então, né, que elas estão assim sendo meio que expostas, né, a esse novo mundo e que é saudável, né? Como que essas pessoas, o que para elas, quais são os pontos de atenção, dado que esse cenário vai se perdurar aí por mais tempo e esse dinheiro que não é o de emergência precisa ter um destino. A diversificação é o caminho mesmo. Ah, legal, Ana. Isso mesmo, né? Então, nós falamos da reserva, que é super importante, mas tem aquele dinheiro que não é da reserva, é do investimento, e ele está ligado àquele perfil de risco, né? Então, antes de pensar em o que diversificar, a gente sempre tem que lembrar essa história da Selic, né? Esses juros baixos, pessoal, veio para ficar, né? A gente está comentando aqui se não vai cair mais abaixo de 2,25, e se subir, talvez suba para 3,25, 3,5. Então, aqueles 10% realmente parece uma miragem, né? Ficou longe aqui no Brasil, a gente nem consegue imaginar um cenário ainda da Selic voltar para aquele nível. Com isso na cabeça, com isso guardado, a gente vai para a questão da diversificação que é natural, né? Para a gente ter retornos tão altos como tinha naquela época, com a taxa de juros de 10%, a gente vai ter que buscar mais risco e diversificar essa carteira. Mas antes de pensar na diversificação, tem que pensar no perfil. E aí, essa crise da pandemia do coronavírus, Ana, eu acho que também contribui nesse aspecto, né? A gente falou muito agora da imprevisibilidade dessa crise, de como ela é disruptiva para a economia, muitas pessoas, muitas empresas afetadas, mas o investidor também foi muito afetado, né, Ana? Porque nesses meses que a pandemia chegou sem ninguém imaginar, pensar, nós tivemos uma queda muito forte das bolsas de valores ali no mês de março, no mês de abril. A gente acho que teve mais de 10 circuit breakers, né? Aqui na Bolsa Brasileira, nós tivemos taxas de câmbios desvalorizando, papéis de crédito com volatilidade, foi uma loucura. Então, eu acho que foi um teste também para todo mundo olhar a sua carteira, pensar como você dormiu durante aquelas noites ali e falar, isso estava adequado ao meu perfil? Eu aguentei, né? A gente brinca assim, a gente dormiu bem, a gente conseguiu dormir, não ficou preocupado, a gente deixou lá, esperou para ver. Aí você tendo essas respostas, a gente vai para a história do perfil. Se o seu perfil é mais arriscado, essa diversificação, a diversificação com essa taxa de juros baixa, tem várias oportunidades, né? Muito mais fácil. Você pode brincar não só com fundos multimercados, que têm volatilidade mais alta, você pode ir para fundos de bolsa somente, fundos de ações, e você pode operar diretamente tentando comprar essas ações e comprando muito mais risco. Fora esses fundos de multimercado, fundos de bolsas, você também pode colocar um pezinho em fundos imobiliários, que não são tão arriscados, mas tem esses sustos às vezes, como teve agora há pouco, fundos de crédito. Agora, se o seu perfil é mais conservador, você sempre tem que se fazer esse questionamento. Poxa, a taxa Selic mudou, minha rentabilidade mudou, mas o meu risco mudou? Eu mudei, né? Você, às vezes o cenário muda, mas você fala, poxa, eu estou disposta a perder, mesmo que eu ganhe um pouquinho menos. Será que eu estou disposta a ver o meu saldo negativo, eu perdendo em um mês muito dinheiro? Então, se você não está disposto a perder, independente da Selic ter caído, você pode continuar nesse perfil conservador. E nesse perfil conservador tem várias alternativas, né? Não tem só o Tesouro Selic, o CDB, mas tem fundos de renda fixa, fundos multimercados que têm uma liquidez legal, que não tem rentabilidade negativa, porque tem baixa volatilidade, tem fundos imobiliários que são também menos voláteis, fundos de crédito. Então, eu acho que a diversificação é a palavra, Ana. Alternativas tem um monte com essa Selic baixa, o mercado brasileiro tem se desenvolvido, né? A Ambima, mais que ninguém pode falar para a gente, como as alternativas estão surgindo e para todos os perfis de risco. Eu acho que o grande ponto é a pessoa se autoconhecer. Falar, tá, a Selic mudou, mas eu mudei? Eu estou disposta, meus planos de vida, meus planos de consumo, meus objetivos estão adequados a esse risco ou ele não mudou? Se ele não mudou, você também não muda, você só adequa. Agora, se ele mudou, você pode tomar um pouco mais de risco, indo para esses fundos, indo para a bolsa, mas, pessoal, sempre olhando, né? Taxas de administração, conhecendo o gestor, conhecendo quem está cuidando do seu dinheiro.
É. Não, isso é super interessante mesmo, Marcela, porque é o seguinte, a gente até fez algumas lives aqui falando sobre comportamento, a gente falando sobre diversificação, foi muito interessante e todos, né, assim, sem combinar, têm uma mesma visão, o que significa que é importante a gente ouvir especialistas mesmo de mercado. E uma coisa que tem, né, o sentimento aí, as perguntas que a gente recebe, é muito olha, todo mundo é super, né, propenso, não, vamos lá, vamos diversificar, etc. Mas o que aconteceu recentemente é que o risco que tanto se falava se realizou. Se a gente olhar, né, a gente está falando aí de um cenário de 3 anos, que era o quê? Uma taxa de juros a 10%. A gente estava falando que nesses últimos 3 anos, né, a economia vinha numa crescente, os investimentos estavam tendo uma pegada legal, então as pessoas foram, não, é por aí, vamos lá, vamos diversificar, o que de fato é o caminho. Mas quando a gente vê assim um susto como esse, que foi super repentino, como você colocou, mostra um pouco assim, opa, peraí, será que eu estava tão preparado assim para diversificar? E isso a gente fala muito na Ambima. As coisas têm que ir aos poucos, né? A gente tem um número grande de investidores ainda, segundo essa pesquisa nossa, a gente vai compartilhar com você, porque ela é muito interessante, ela traz muita riqueza da gente entender quem está por trás dos números, né? Então, hoje a gente tem, assim, da pequena parcela que investe em produtos financeiros, porque para as pessoas o investimento ele tem um conceito bem mais amplo. Investimento é tudo aquilo que eu faço hoje com benefício futuro. Mas da parcela, que é uma parcela pequena de pessoas que investem em produtos financeiros, ou seja, que tem a possibilidade de fazer a diversificação financeira, 80% disso está alocado na poupança. Então, essas pessoas têm uma trilha a seguir na diversificação, que é uma pergunta que a gente recebeu aqui, né? Então, essas pessoas têm uma reserva formada, essa reserva está em um lugar, porque, né, historicamente, é um produto que está aí, conhecido, etc., mas que essas pessoas precisam ir, né, experimentando outros sabores aos poucos, mas tem que primeiro acostumar o paladar, porque essa será a nova realidade, como você mesmo disse, uma economia mais próxima da mundial, né, com taxa de juros condizentes do que a gente vê por aí. Então, a gente vai ter que ir aos poucos se habituando a esse novo contexto, né? Eu acho excelente, Ana, porque a gente fala muito do Banco Central, mas se até o Banco Central está testando essa taxa, nós também temos que testar, né? Nós também temos que ir colocando o pezinho, sentindo, entendendo o que acontece quando a gente olha nossas finanças ali, primeiro mês a mês, se a gente tem um rendimento negativo ou não, se teve uma volatilidade, entender melhor o produto, né, Ana? Acho que é uma ótima oportunidade. Essas lives têm sido super benéficas, que eu vejo todo mundo buscando conhecimento, educação financeira, eu acho isso excelente, porque sair da poupança, e como você falou, a cada passo devagarzinho, mas as pessoas estão buscando informação, buscando entender qual que é o risco de cada investimento, vantagem, desvantagem, com quem está guardado o seu dinheiro, né? Não simplesmente confiar em todo mundo. Então, eu acho que é um trabalho excelente, vai ser passo a passo, depende de cada perfil, depende de cada risco, mas eu vejo uma coordenação muito legal dos brasileiros querendo buscar informação, né? Eu sempre falo que a gente tem esse papel de trazer bate-papos, o seu papel é maravilhoso de trazer informações, de conseguir contribuir em todos os assuntos para a educação financeira, melhora dos investimentos, e esse é só o começo, pessoal, porque nosso dinheiro é difícil ser conquistado, né? E quando a gente vê, a gente precisa estar pronto para saber o que está acontecendo com ele e ir muito devagar, porque ganhar já é difícil e perder fácil ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, eu acho, Ana, que a gente está numa escola no começo desse ciclo brasileiro, como você trouxe esses números super legais que a gente precisa olhar a fundo aí, que trazem várias informações. Eu acho que as pessoas saírem da poupança vai ser devagarzinho, mas eu vejo como positivo elas buscando essa informação, buscando educação, buscando curiosidade, tendo cuidado, né, e responsabilidade. Acho que isso que é importante desse cenário. Muito bom. Olha, só faltam 10 minutos para a gente ser absolutamente derrubados aqui, o negócio voa. E aí tem duas perguntas que eu acho legal a gente usar esse tempinho para explicar, que eu acho que né, traz um pouco
A gente falou, né, do contexto geral, né, macroeconômico, os impactos, não só para nós como investidores, mas também para a economia e o quanto a gente se beneficia disso, que às vezes a gente não tem essa relação direta. Muito como a gente tem que pensar os nossos investimentos a partir dessa nova realidade. E você citou um pouco no começo essa questão dos financiamentos, dos contratos antigos, e a gente tem duas perguntas sobre isso. Como é que esses financiamentos, principalmente os financiamentos imobiliários, que muita gente tem, como é que fica nesse novo patamar? Tem espaço para negociar? Isso é usual? As pessoas podem procurar? Como é que funciona? Poxa, Ana, eu acho super legal essa pergunta, porque nessa questão de buscar informação, de buscar entender o que o cenário afeta o seu bolso, eu acho que todo mundo que tem uma dívida imobiliária, um financiamento com o banco, deve sim conversar com a área de crédito imobiliário do seu banco, entender se a taxa de juros do seu contrato pode ser renegociada. Pessoal, antes mesmo dessa pandemia chegar no Brasil, antes mesmo dessa taxa de juros estar em 2,25, o ano passado, quando a Selic estava em 6,5 em julho e começou a ser gradualmente reduzida, já houve um grande estímulo que os bancos privados reduziram a taxa do crédito imobiliário, Ana. E naquela euforia que estava, aquele otimismo que estava o ano passado, muitos bancos falaram, poxa, eu não quero só conceder empréstimos imobiliários novos, eu também quero atrair pessoas que estão com contrato com taxas mais altas para o meu banco. E, Ana, tem números assim que eram impressionantes do Banco Central, assim, eram mais de milhares de contratos com taxas de juros de financiamento imobiliário de mais de 12% ainda daquela época. O Banco Central falou que só essa ação dos bancos buscarem as pessoas para trazer, roubar de outro banco, já tinha levado a tal da portabilidade, né? Você mudar, você não tem custo de portabilidade do crédito imobiliário e você consegue reduzir essa taxa de juros com o mesmo prazo. Isso foi antes da pandemia, Ana, mas agora que a pandemia chegou e a taxa de juros caiu ainda mais, a gente vê os bancos mesmo ofertando essa renegociação para eles não perderem clientes para outros bancos. Então, pessoal, esse movimento já está acontecendo, os dados do Banco Central até confirmo para vocês, mas se eu não me engano, foi mais de 1 milhão de contratos renegociados com taxas de juros mais baixas o ano passado, quando a Selic estava ali caminhando para os seus 5%, e os bancos estavam estimulando isso, porque eles queriam não só novos, mas também trazer pessoas que pagam bem, pessoas que não estão com atraso, pessoas que têm a responsabilidade. Então, minha dica, pessoal, é liguem, conversem com a área de crédito imobiliário dos seus bancos, vejam qual que é essa taxa de juros. Hoje a taxa média do financiamento imobiliário, pelos dados do Banco Central, está em torno de 7,5%. Então, se você tem uma taxa superior a 8,5%, já vale a pena dar uma cutucadinha lá no seu gerente. Se ele não responder, fale com outros bancos. Os bancos querem escutar as pessoas que têm crédito imobiliário e tá rolando uma briga que a gente sai ganhando, né? É difícil a gente ver alguma coisa que o consumidor sai ganhando, mas a história do imobiliário é uma história que está desde o ano passado e está aumentando. Então, minha dica é, vão atrás disso, pessoal, porque nisso a gente consegue sim reduzir a nossa parcela de uma maneira bem legal, tá? E aí, eu falei muito de imobiliário, mas todas as outras dívidas, né? Daí falando para empresas, pequenos negócios, pessoas que têm o seu próprio sua própria empresa, seu próprio comércio, também procurem o banco se vocês têm algum contrato antigo, se vocês estão nessa crise da pandemia com alguma dificuldade, o que a gente tem visto pelos dados do Banco Central mesmo é que muitos contratos já foram renegociados. Os mais beneficiados foram pessoas físicas, pessoas que tinham essas dívidas imobiliárias, de carro, mas também pequenas empresas já começam a conseguir, de alguma forma, uma flexibilidade. Então, tem espaço, pessoal, não é uma boa vontade, porque a taxa Selic caiu e quem é um bom pagador, quem tem o nome limpo lá, consegue renegociar sim. Bom, para os nossos 5 minutos finais, porque eu quero também que você dê uma mensagem final, mas eu tenho aí uma pergunta que estava fora do script, mas eu tenho certeza que você vai dar conta. Desconto em compras. Aí tem uma questão muito de finanças comportamentais, que as pessoas elas não dão o devido valor, né? A gente faz umas contas mentais e acha que está tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Você vai numa loja, né? Agora você não vai na loja, você vai no seu e-commerce
e tem lá, pagamento à vista, 5% de desconto. Aí a pessoa fala, só 5%? Não, vou parcelar em 3 vezes. É um bom negócio? Muito boa essa pergunta, Ana. Porque primeiro que você tocou no ponto-chave, né? Acabou aquela barganha, né? Da gente estar na loja ali, com o vendedor, apertando ele. Agora a gente tem que fazer conta no e-commerce. Primeiro que a gente tem que pesquisar, né? O bom é isso, pela internet também, né? A gente consegue fazer uma pesquisa ali, tem 10 comparações de preço, o que já ajuda a gente a pensar em qual que é o valor justo, né? Mas eu acho excelente a questão de fazer essa conta do desconto, né, pessoal? Primeiro, de novo, você tem que pensar no seu caixa, como que tá o seu orçamento ali mensal, se você tem, de fato, algum pagamento grande nos próximos meses, a nossa reserva, né? Mas colocar na conta um desconto de 5%. Poxa, será que eu vou conseguir ter esse rendimento com a minha reserva nos próximos 3, 6 meses? Não, às vezes não vou conseguir. Então é melhor eu ganhar esse dinheirinho agora, tirar um pouquinho da minha reserva e ter um preço muito mais camarada. Então eu acho que esses descontos estão valendo a pena. A grande parte dos que eu vejo estão fornecendo desconto, prazos mais longos aí de conseguir pagar, de entrar, de parcelar sem juros, tudo mais, mas com um desconto se paga à vista. E com essa taxa de juros baixa, com essa dificuldade de rentabilizar a nossa reserva, se é alguma coisa essencial não vai te apertar muito, mesmo com esse imprevisto, eu acho que está valendo a pena, né? E mesmo que seja no e-commerce, dá uma pesquisada ali, vamos ver se outros lugares estão fornecendo, ver a qualidade, às vezes paga um pouquinho mais caro, mas a qualidade é melhor. Tá tempo para o consumidor ter ganhos, né? Essa é uma boa vantagem dessa crise. Não, porque se fizer a conta, né, isso, a taxa Selic do ano é 2,25. Se você receber 5% de desconto, ou né, por 3 meses, ou seja, né, você está deixando de parcelar 3 meses e está tendo desconto no ato a 5%, né, são 2 anos de taxa Selic, né, arredondando aqui as contas de padaria. Bom, Marcela, muitíssimo obrigada. Foi excelente. Tenho certeza que o pessoal gostou pelo número de perguntas, mas eu acho que a gente cobriu aqui boa parte das temáticas que foram trazidas. Quero super te agradecer de novo a disponibilidade de bater esse papo e se você quiser aí falar umas palavrinhas finais, fica super à vontade. Imagina, Ana, eu que agradeço muito, pessoal, Ana, primeiro pelo convite, pessoal, primeiro pelas perguntas, e me coloco sempre à disposição aí para a gente bater esse papo, que é sempre tão rico com a Ana e com o pessoal da Ambima, e estamos à disposição para conversar sempre, trocar ideias, comentar de Selic e falar desse cenário. Eu agradeço muito, Ana. Super obrigada, gente. Obrigada por vocês ficarem aqui. A gente teve uma audiência super estável aqui nessa 1 hora de live. Vou aproveitar esses 2 minutos para dizer, pessoal que está perguntando das provas, eu falei isso no começo da live, mas repito aqui, a gente ainda não tem data para retorno dos nossos exames. Assim que a gente tiver, a gente vai divulgar em todos os canais oficiais da Ambima. Bom, mais informações sobre taxa de juros, investimentos, inflação e tudo mais, acessem o site da Ambima, www.comoinvestir.com.br. Então, obrigada, Marcela, obrigada, pessoal, e até a próxima.